Na nova aliança, temos acesso a inúmeras bênçãos e benefícios, mas nada disso se compara ao maior presente que Deus nos deu. Imagine que vai acontecer um casamento, e é um casamento um pouco diferente, porque a noiva é que está esperando o noivo lá na igreja, no altar. O noivo chega e se encontra com a noiva lá no altar. E depois disso acontece uma coisa. Você deve ter o entendimento que o noivo é a figura de Cristo, enquanto a noiva é a igreja, as pessoas que são de fato cristãs. Será que o maior presente dado por Deus são as bênçãos? Você está ouvindo o podcast do Tetelestai Financeiro. Ouvindo todas as semanas, você vai prosperar sua vida financeira com informações gratuitas de qualidade, apresentadas de maneira simples e que te darão clareza e luz sobre como lidar com o dinheiro de maneira técnica, psicológica e espiritual, e finalmente acessar a plena paz financeira. Meu nome é Felipe Souza e eu sou o seu anfitrião. Há mais de 10 anos sou planejador financeiro, psicoterapeuta financeiro, neurocientista e especialista em inteligência financeira. Tenho a abençoada missão de te auxiliar a destravar sua mentalidade e te ajudar a entender que a prosperidade também é para a sua vida. Usando bem o seu dinheiro, você pode desfrutar de qualidade de vida, fazer com que ele sobre e investi-lo para realizar seus sonhos, projetos e objetivos. E ainda crescer espiritualmente, entendendo de forma prática qual é o real valor do dinheiro e como sua relação com Deus pode ser um pilar central na sua vida financeira. Aqui você vai transformar sua mente, ampliando sua percepção, aprendendo, evoluindo e se comportando de forma mais sábia e próspera, alinhando seu coração com a espiritualidade saudável e o seu bolso com o seu propósito. Me acompanhe e torne-se comigo um exemplo vivo de prosperidade em todas as áreas. Esse podcast é gratuito. Você pode assinar agora o Tetelestai Financeiro nas diferentes plataformas de podcast, seja o Spotify, seja o Apple Podcast, o Google Podcast ou qualquer outra plataforma de sua preferência. Eu quero que você me ajude a espalhar essa mensagem. Deixe agora a sua avaliação do podcast e desse episódio marcando 5 estrelinhas na sua plataforma de podcast favorita. E se a plataforma permitir, faça também um comentário. Isso vai fazer com que a plataforma distribua mais a mensagem e daí alcançamos mais pessoas que poderão ter suas vidas tocadas e transformadas. Aproveite para maratonar todos os episódios. Conheça também um pouco mais da minha vida nas minhas redes sociais, além do podcast. Você me encontra no Instagram e no Facebook, através do @FelipeSouzaBR e também no meu canal no YouTube, Felipe Souza. Ou se preferir, diretamente no meu site, www.felipesouza.com.br. Temos que trabalhar uma coisa muito importante na nossa mente, no nosso coração. Precisamos ter vivo o entendimento profundo de que Deus tem um caráter amoroso. Deus é amor. Mas se Deus é amor, por que tem tantas coisas ruins acontecendo no mundo? Por que sofremos em determinadas situações? Por que existem tantas lutas? A primeira coisa que temos que lembrar é que não existe mais punição por causa do pecado. Toda punição, toda a ira de Deus foi aplacada em Jesus na cruz. O próprio Deus encarnou em Jesus e foi para a cruz. Deus fez isso para nos dar a vida eterna e todos os benefícios concedidos por Ele e para que não recebêssemos a justa punição destinada à humanidade caída, que é a morte e o inferno, por conta também do seu caráter santo. Porém, isso não significa que nós não pequemos. Algumas pessoas, inclusive, usam a justificativa da nova aliança para continuar pecando indiscriminada e intencionalmente. Não é assim que funciona. Temos que tomar cuidado para não abusar daquilo que Deus nos deu de forma completamente livre e desprendida. Essa liberdade, libertação de todo e qualquer pecado e todos os benefícios e bênçãos celestiais liberados para todos que estão em Cristo, custou muito caro para o próprio Deus. Só que o pecado existe. O pecado não foi apagado da história da humanidade porque Jesus veio, morreu e ressuscitou. A punição pelo pecado não existe mais, mas o pecado em si ainda existe. O pecado é altamente destrutível. E o que diferencia a pessoa de receber punição ou disciplina é o posicionamento dela diante de Deus. Como assim? Tanto a punição quanto a disciplina podem existir,
mas isso depende de quem você é em relação a Deus. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Qual a diferença? Vamos passar por alguns atributos do caráter de Deus. Deus é justo, e por ele ser justo, para aquele que não é filho, para aquele que ainda não se rendeu ao seu amor, para aquele que ainda não reconhece o que foi feito na cruz por Jesus em sua obra consumada, essa pessoa não vai enxergar Deus como pai, não vai se posicionar como filho. Consequentemente, Deus, como um ser justo, usa da sua justiça e age como juiz. Consequentemente, aí sim, a pessoa vai sofrer punição, que tem um propósito de condenação. Por outro lado, aos filhos de Deus, aqueles que foram adotados pelo Pai Celestial através de Jesus, que creem na obra consumada da cruz e em Jesus, para os filhos de Deus vai existir a disciplina, porque o caráter de Deus nesse sentido é como o caráter de um pai. Deus não quer que seus filhos sejam destruídos pelo pecado que ainda cometem. Ele não quer que os seus filhos caiam na mesma cilada. Ele não quer que os seus filhos se autodestruam. Então Deus vai agir como pai, disciplinando para que nós não continuemos em uma rota de autodestruição. Segundo ponto, quem recebe essa disciplina e quem recebe essa punição? Quem recebe essa punição são aqueles que são considerados inimigos de Deus. Só que tem um detalhe. Deus não é inimigo de absolutamente ninguém. Agora, as pessoas que talvez possam confessar outra fé, que não têm entendimento de que o próprio Deus, o único Deus vivo, é realmente o único caminho, a verdade e a vida, essas pessoas podem ser inimigas de Deus. E como elas podem ser inimigas? Rejeitando o seu amor, rejeitando aquilo que foi feito na cruz. Então, por conta disso também, essas pessoas podem sim receber punição. E quem recebe a disciplina são os filhos. Por quê? Porque Deus ama os seus filhos, então Ele quer nos corrigir para que nós não nos destruamos. Terceiro ponto. Qual o propósito da punição ou da disciplina? O propósito da punição visa o castigo. Por quê? Porque punição está vinculada àquilo que representa a ira de Deus, ou seja, não é para o bem do pecador. A punição é para confirmar a natureza justa de Deus. Agora, a disciplina sim, é para o bem dos seus filhos. É justamente com o propósito de redenção. O propósito de estarmos sendo tratados, purificados de todo tipo de pecado que insiste em ficar em nossa mente e coração. Contudo, Deus pode aplicar diferentes níveis de disciplina. O primeiro nível é um nível um pouco mais tranquilo, em que geralmente ele é vinculado à instrução, ou seja, Deus vai falar. Deus vai ensinar com palavras. E se você for esperto, se você estiver atento, você vai ouvir, vai perceber, vai obedecer e vai seguir aquilo que ele está te falando. Agora, se você for obstinado, se você for desobediente, o nível de disciplina tende a ficar mais asseverado. Deus tende a ser mais duro. Como assim? Muitas vezes, Deus vai fazer com que nós sejamos repreendidos. Repreender tem o significado de ser revelado, de trazer à luz a sua rebeldia, a sua desobediência. Isso significa que muitas vezes você vai ser exposto por outras pessoas em relação àquilo que você está fazendo e que é pecado, que pode te destruir, inclusive pode ser um puxão de orelha através de outros seres humanos. Só que se você ainda continua rebelde, se você ainda continua desobediente, Deus vai asseverar ainda mais a sua disciplina. Sendo que o último nível, que eu espero que você não passe por ele, é o nível do açoite. Ou seja, Deus vai provocar em você uma dor física. E essa dor física pode ser absolutamente qualquer coisa. Não tem uma especificação na Bíblia falando como exatamente que Deus vai tratar dessa forma. Ele vai tratar do jeito que ele considerar que for necessário para que você seja disciplinado em relação àquilo que você está insistindo em pecar, em relação àquilo que você está insistindo em errar, mesmo depois dele te instruir, mesmo depois das pessoas ao seu redor te chamarem a atenção e de estarem te repreendendo. Aí sim pode vir a punição física, para que você pare de se autodestruir. Está escrito em Hebreus capítulo 12, dos versos 5 a 7. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga, açoita, todo filho a quem aceita.
É para disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Então, resumindo, o pai ama disciplinar os seus filhos para que eles não se autodestruam, para que eles não vão em uma rota que seja inevitável à sua própria destruição. Afinal, o pecado nos consome com o propósito de, primeiro, nos afastar de Deus e, segundo, destruir a nossa vida. Mas não podemos escolher? Claro que podemos escolher. Desde sempre Deus deu ao homem o poder da escolha. Basta olhar no Jardim do Éden. Adão e Eva escolheram desobedecer. Eu sei, eles foram enganados por Satanás, mas ainda assim escolheram desobedecer. As maldades que vemos um ser humano praticando contra o outro não é por culpa de Deus. É a escolha maligna que as pessoas fazem, seja porque estão enganadas pelo inimigo, seja porque não conhecem a Deus, seja porque estão dominadas ou possuídas. Mas se você conhecer a verdade vai te libertar. Mas você também precisa escolher seguir a verdade. Não basta só conhecê-la. Não tem essa de dar desculpas para Deus sobre alguma coisa. Ele te deu o poder de escolha e você faz absolutamente aquilo que você considerar que seja adequado para você. É óbvio que não existe mais punição pelo pecado se você está em Cristo. Toda punição foi aplacada em Cristo. Mas existe sim disciplina e também existem consequências. Se você gasta mais do que você recebe, vive muito além das suas posses, gastando de forma desordenada, sem controle financeiro, sem fazer realmente o que precisa ser feito para ter uma vida financeira saudável, e a partir disso você acaba se endividando, acaba se embolando financeiramente, isso não tem nada a ver com a punição de Deus em relação a decretar pobreza, maldição e escassez na sua vida. Isso tem tudo a ver com as suas escolhas, tem a ver com aquilo que você está fazendo com a sua própria vida financeira. Ou seja, você é que está detonando a sua vida financeira. Não é Deus. Deus pode inclusive estar despejando oportunidades, despejando boas ideias na sua mente e ainda assim você pode estar fazendo coisa errada. Você está escolhendo fazer coisa errada. Então existem sim consequências. Isso vale para a sua saúde, isso vale para os seus relacionamentos, isso vale para absolutamente qualquer coisa. Inclusive, para quem busca uma profunda transformação do bolso, do coração, da alma e um verdadeiro alinhamento do espírito, existe e está acessível o programa de mentoria que recebe o mesmo nome desse podcast, Tetelestai Financeiro. É uma mentoria inspirada pelo alto, em que tratamos tanto da parte técnica financeira, aprofundamos nas questões espirituais acerca do dinheiro e trabalhamos intensamente a parte emocional que se relaciona com dinheiro. É uma abordagem ainda não vista no Brasil e que já tem transformado a vida de várias pessoas que estavam em busca de um alinhamento do bolso e das emoções com a espiritualidade cristã sem as manchas da religiosidade e da velha aliança. Se você quiser saber mais detalhes, é só me enviar uma mensagem privada através das minhas redes sociais que eu mesmo vou ter o prazer de te receber para que você também faça parte da transformação na vida espiritual e financeira que Deus tem proporcionado na vida das pessoas através dessa mentoria. Deus criou um universo moral, e é um universo moral de amor. Só que quando escolhemos não viver alinhados a esse universo moral de amor que Ele já nos disponibilizou, em que Ele toma cuidado de toda a nossa vida, de toda a nossa existência, e daí preferimos ser rebeldes, preferimos estar à parte daquilo que Ele já tem alinhado pra gente, acabamos sofrendo as consequências. Deus pode nos conduzir desde que nós nos permitamos, desde que escolhamos estar junto com Ele. E o mais importante sobre isso tudo, que foi apresentado nos últimos episódios, é o seguinte: a essência da nova aliança não são as bênçãos, não são as coisas que nós podemos obter de Deus. A essência da nova aliança trata-se de relacionamento. Deus deseja tanto, mas tanto poder se relacionar livremente com o ser humano, que desde a fundação do mundo ele já tinha um projeto, que era o projeto chamado Nova Aliança, e teve que fazer todos os arranjos para que esse projeto pudesse ser manifestado, para que ele em pessoa pudesse vir, encarnar em Cristo, morrer, ressuscitar, enfim, fazer todo o processo que já tratamos. Só que esse desejo de relacionamento se tornou completamente insaciável, e Deus tem esse desejo de relacionamento. E esse desejo também devemos nutrir e ter para com Ele em resposta ao seu amor. É aqui que existe uma armadilha que temos que tomar cuidado. Esse desejo pode ser direcionado para outras coisas. Pode ser direcionado para comida, por exemplo. Se esse desejo intenso for direcionado para comida, vamos comer, e a pessoa pode se tornar obesa, pode ter diversos problemas de saúde,
e o fim é a morte do corpo. Esse desejo também pode ser direcionado para dinheiro. Podemos nos tornar uma pessoa que tem muito dinheiro, mas que também é pobre de espírito, pobre de coração. Uma pessoa avarenta, cheia de recursos financeiros, mas que não tem bons relacionamentos, não tem saúde, não tem as outras coisas mais que Deus já disponibilizou para a gente. Esse desejo pode ser direcionado para sexo. Esse desejo pode ser direcionado para bens materiais. Esse desejo pode ser direcionado para absolutamente tudo. Por quê? Porque o desejo não é um sentimento, é uma escolha. Então podemos sim escolher desejar a Deus. Ao escolher desejá-lo, isso se torna um ciclo de amor, porque Ele já nos deseja e nós o desejando fecha o ciclo de amor. Por consequência, não por causa, acabamos tendo acesso àquilo que Ele já disponibilizou para nós. Lembra do casamento a que me referi no início desse episódio? Ele é um pouco diferente, a noiva que espera o noivo no altar. Ele chega e se encontra com a noiva para a cerimônia. Mas assim que isso acontece, a noiva fala para o celebrante, a pessoa que está realizando o casamento: Vamos, termina logo isso porque eu quero chegar em casa logo para ter acesso à conta bancária dele para eu poder comprar todas as coisas que eu quiser. Como que você acha que o noivo se sentiria? Provavelmente você já tem o entendimento que o noivo se sentiria completamente usado. O noivo se sentiria ofendido e se sentiria muito magoado com aquela atitude da noiva, que está olhando e declarando suas segundas e terceiras intenções para tudo aquilo que ele pode oferecer para ela. Eu acho que você já entendeu. Temos que tomar bastante cuidado para que não abusemos daquilo que Deus já ofereceu para nós. Existem várias bênçãos, vários privilégios na nova aliança. Existe a disciplina de Deus, que apesar de desagradável, é importante, por mais que talvez agora você ainda interprete como algo ruim. Na verdade, a sexta linguagem do amor é o castigo. Precisamos ser corrigidos para que cada vez mais nos pareçamos mais com a imagem e semelhança dele, para que possamos contemplar a sua face, para que possamos nos parecer cada vez mais com o nosso próprio Pai. O nosso foco deve ser o relacionamento com Deus, não suas bênçãos e benefícios. A partir do relacionamento com Ele, vamos ter absolutamente todos os benefícios, todas as bênçãos que já foram dadas através de Jesus a partir do sacrifício e da obra consumada na cruz. Em relação à nova aliança, Deus quer um relacionamento íntimo com seus filhos. Um relacionamento de intimidade daqueles de contar as coisas do coração dele para o nosso. Do tipo de relacionamento transparente, de falar com ele de maneira bastante aberta e bastante clara. Deus também quer que nós estejamos alinhados e obedientes à lei dele, a lei do amor. Deus já esqueceu de todas as maldades, todos os pecados que possamos ter cometido. Com esse relacionamento íntimo, com obediência, com essa entrega pessoal a Ele, por consequência, não como causa, temos acesso a todas as bênçãos e a todos os benefícios que já estão disponíveis para a gente a partir da nova aliança, a partir daquilo que Jesus fez na cruz, a partir de tudo aquilo que representa o Tetelestai. O podcast do Tetelestai Financeiro também pode ser um pouco seu. Como assim, Felipe? Você pode ser um embaixador dessa mensagem, dos ensinamentos apresentados aqui, deixando agora a sua avaliação do podcast e desse episódio, marcando 5 estrelinhas na sua plataforma de podcast favorita e fazendo um comentário para que o episódio e o canal sejam mais distribuídos. E daí alcançarmos mais pessoas que poderão ter suas vidas tocadas e transformadas. Além disso, você também pode acessar a transcrição no blog do Felipe Souza para deixar algum comentário para esse episódio e dar suas sugestões de episódios futuros. Você também pode participar ainda mais encontrando a postagem deste episódio no perfil do Instagram ou na página do Facebook, ambos pelo @FelipeSouzaBR. E aí você pode recomendar o podcast aos seus amigos, compartilhando com eles os códigos e as pérolas preciosas que você está aprendendo por aqui, marcando cada um deles nas publicações. Se você quiser ficar ainda mais próximo, participe comigo através do YouTube do meu canal Felipe Souza, em que temos encontros semanais, além de outros vídeos e aulas que podem te ajudar. Será uma honra ter contato ainda mais próximo com você. Caso queira, você também pode participar da comunidade exclusiva, expondo suas dúvidas, dando suas sugestões de novos temas e acessando cursos, treinamentos e ferramentas especiais. Basta acessar a minha bio no Instagram, @FelipeSouzaBR, para garantir o seu acesso. Todos os links estão na transcrição no blog e na descrição dos episódios.
Aproveite bem a sua semana, desfrute bem do seu tempo e aprenda crescendo em todas as oportunidades que Deus, nosso Pai, te oferece na vida. Governe com bondade sobre você, sobre sua família e sobre suas finanças. E lembre-se que você já é abençoado, pois tudo já está consumado, pois em tudo já temos o Tetelestai. Aqui é Felipe Souza e esse é o podcast do Tetelestai Financeiro.